convido a Maria Beatriz, que é do Polo de Curativo do AMA Especialidade Parque Peruche, da cidade de São Paulo. Vamos lá, Olá, Maria. boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de colocar que eu faço parte de um dos 27 polos de tratamento de feridas da Prefeitura do município de São Paulo, e eu sou referência para úlceras complexas para 13 unidades básicas de saúde da região norte do município de São Paulo. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum, por conta da importância, né, de poder compartilhar com vocês um caso clínico especial por conta do resultado que a gente teve e por conta do que nós oferecemos enquanto especialistas, né, em tratamento de úlceras, com todo o cuidado e com essa terapia tão avançada que a gente utilizou no caso do meu estudo clínico. Então, o meu paciente é um paciente com uma etiologia traumática e onde foi necessário a realização de um procedimento cirúrgico, porque foi um trauma, um acidente automobilístico. Quando eu inicio o acompanhamento desse paciente, essa úlcera ela tem sinais de tecido desvitalizado, de necrose seca, algumas áreas de tecido de granulação, porém, no momento, não apresenta sinais de infecção ou sinais de inflamação. Dessa forma, a conduta de escolha de tratamento foi fazer a higienização com solução fisiológica 0,9%, abundante em jatos, solução de PHMB para evitar qualquer aumento de população bacteriana e risco de infecção, e iniciamos um tratamento com Urbutu para melhorar o processo cicatricial desse paciente. Pode passar, Jana. Então, o que aconteceu com esse paciente? Ele é um paciente jovem, de 25 anos, que sofreu um trauma muito grave, motociclístico contra um ônibus em 28/4/2023. Ele apresentou uma fratura exposta de tíbia e outras fraturas na região do pé direito, além de um ferimento bem extenso na tíbia, ferimento corto-contuso. E logo quando ele deu entrada no hospital, no dia seguinte da internação, ele já foi submetido a um procedimento de limpeza cirúrgica, de desbridamento, e foi necessário colocar um fixador transarticular do tornozelo direito por conta dessa fratura. Uma semana depois, novamente foi realizado um procedimento de limpeza cirúrgica, desbridamento, e foi colocado um fio de Kirchner intramedular e uma redução do pilão tibial direito pela gravidade do trauma que aconteceu com ele nesse acidente. Para vocês terem uma ideia, esse paciente ele só conseguiu receber um retalho na região do peito, do pé, após 30 dias de hospitalização. Então, esse caso assim, me chamou muita atenção e eu resolvi trazer para o fórum por conta do impacto que houve na vida dele. É um paciente jovem, de 25 anos, não tem comorbidade, um paciente muito ativo, estudante, trabalhador, com uma vida inteira pela frente. Então, isso impactou diretamente na vida social, no lazer, no trabalho, na manutenção da família, por conta que é um paciente jovem, porém que tinha a responsabilidade de manutenção financeira da família. Então, por isso me chamou bastante a atenção do caso. Pode passar, Jana. Então, nós focamos o objetivo do tratamento no conforto, né, para a realização desse curativo desse paciente. Eu vou relatar mais para frente como é que foi o primeiro atendimento, numa remoção atraumática para favorecer e manter os tecidos viáveis intactos, numa limpeza e desbridamento que foi avaliada com relação à necessidade a cada atendimento que nós fazíamos, evitando o risco de infecção e prolongamento desse quadro de imobilidade que trouxe toda essa condição para o paciente.
o gerenciamento do exudato para reduzir a população bacteriana, reduzir risco de infecção, reduzir maceração e uma complicação e impedir o tratamento mais breve cicatricial. E, com tudo isso, acelerar o processo cicatricial do paciente. Então, esse paciente, ele vem encaminhado para o polo de tratamento de ferida pelo Hospital das Clínicas da FMUSP de São Paulo, para o polo por conta de necessidade de tratamento das ulcerações, porque além da úlcera traumática cortocontusa, ele tinha uma área doadora para ser tratada, uma área de enxertia que deveria ser acompanhada para ver se estava evoluindo na cicatrização. Apesar do Hospital das Clínicas ser uma instituição de referência em ortopedia e traumatologia para São Paulo, ele é um serviço que não dispõe de uma padronização de coberturas especiais no tratamento especializado de feridas. Apenas na área de queimados, eles dispõem de uma série, uma gama de materiais e coberturas mais adequadas para o tratamento. Então, por isso ele chegou até mim, para que a gente pudesse acelerar esse processo de cicatrização, trazer mais conforto ao paciente. Então, nós começamos a tratar o paciente no dia 14 de junho, e após 42 dias que foi concluído o caso, para poder fazer a apresentação no fórum. Pode passar, Jana. Então, nós fizemos o acompanhamento dele semanalmente, né, com um protocolo, como eu já disse, de limpeza abundante de solução fisiológica, solução de PHMB, para garantir a manutenção dessa ferida, sem risco de infecção, porque ele já tinha um quadro ortopédico bem complicado. O desbridamento mecânico instrumental, ele foi realizado em todas as avaliações, sempre que necessário, durante os atendimentos. A familiar foi orientada no cuidado da troca do curativo secundário para evitar a umidade excessiva e favorecer risco de infecção. Então, ela realizava isso porque quando ele chegou para nós, ele tinha uma exsudação mais moderada, depois que isso foi reduzindo. E nós instituímos o uso do Urgutu com troca a cada 7 dias para esse paciente. É importante destacar que esse paciente ele continuou sendo avaliado pela equipe de ortopedia e traumatologia do Hospital das Clínicas, pela condição ortopédica que se instalava, porém, nós fizemos um cuidado compartilhado, pelo serviço não ter a cobertura ideal para o tratamento desse paciente, nós ficamos com ele em compartilhado com o HC. Pode passar, Jana. Bom, e aí nesse primeiro atendimento, nós tivemos uma dificuldade muito grande em fazer a remoção do material que foi colocado no curativo, porque eles fizeram uso da compressa de rayon, e ele ficou extremamente aderido ao leito, e por ser uma ferida extensa, a remoção, apesar de a gente usar uma quantidade bastante grande de soro fisiológico para fazer o descolamento desse tecido, mesmo assim, esse paciente ele teve muito mal-estar durante o procedimento, foi muito tempo de procedimento, né? Ele teve sudorese intensa, palidez cutânea, ele teve sensação de desmaio por conta de dor para a remoção desse curativo. Mesmo em uso de opioide, ele relata que ele usava analgésico opioide em todas as vezes que ele iria fazer a troca desse curativo. Então, isso para ele estava sendo, além de todo o sofrimento que o acidente impactou na vida dele, em todos os setores, só dele pensar que a cada 7 dias ele tinha que fazer essa troca e ele ia passar por isso, ele já começava a se sentir mal antes da gente iniciar o procedimento. E aí nós implementamos como terapia tópica, né? Nós nos baseamos na escolha da cobertura, principalmente para trazer conforto ao paciente, garantindo minimizando mesmo a aderência do material à ferida, trazendo conforto a eles, são mais breve para eles se recuperar mais rápido.
Pode passar, Jana. Bom, aí, gente, vocês estão vendo as fotos da área de enxertia no peito do pé e da área que teve o ferimento corto-contuso do trauma automobilístico, do acidente. Então, a primeira foto à esquerda foi quando ele chegou, ele deu entrada no polo. Após a primeira troca, essa úlcera tinha 23 centímetros por 5, e depois, já na terceira troca, nós já tivemos uma redução do tamanho dessa ulceração de 12 por 6 centímetros. Pode passar, Jana. Na terceira troca, já reduziu para 7 por 5 centímetros. E na quarta troca, quando nós fechamos o caso para apresentar aqui no fórum, 5 por 5 centímetros. Então, aqui, olha, é o resumo, né? Quando ele deu entrada, a primeira foto à esquerda, e após 42 dias, na troca que nós fechamos o caso, com uma área de 5 por 5 centímetros para cicatrização ainda. Vocês podem verificar que existe uma área mais escurecida na foto, mas isso é uma hipervascularização por conta do trauma, já não tem mais lesão aí. Pode passar, já. Aqui, gente, é a outra área da tíbia, onde foi a área doadora para fazer enxertia no peito do pé do paciente. Então, a primeira foto à esquerda, antes de iniciar o tratamento, quando ele chega. A segunda foto, após o início do Urgutu, nós temos uma área de 21 por 12 centímetros. E já na segunda troca, 18 por 10 centímetros. Pode passar, Jana. Na terceira troca, ele apresentou uma região com várias áreas de necrose seca, que nós fizemos o desbridamento. Aí nós tínhamos uma área de 18 por 10 centímetros. E na quarta troca, na finalização para o fórum, 2 por 4 centímetros. Então, toda essa área que vocês veem escurecida é uma área hipervascularizada mesmo, que hoje ele já não tem mais essa coloração, porque a gente já trabalhou com hidratação, com melhora da condição da pele. E aqui, só para mostrar para vocês o início, né? Quando nós recebemos o paciente, 23 por 18 centímetros de área doadora exposta, e no último atendimento, apenas 2 por 4 centímetros de área de úlcera para cicatrização. Então, gente, a gente conseguiu, nesse período de 42 dias, né, reduzir a dimensão dessas úlceras, aumentar a área de epitelização, um aumento de epitelização bastante considerável. Nós garantimos o que foi mais importante, o conforto para a remoção desse curativo. Então, nós minimizamos o sofrimento desse paciente diante de todo um quadro que impactou na vida dele. Então, ele já não tinha mais o receio, ele já não tinha mais o desconforto de ir para esse curativo semanalmente. E garantimos a retirada traumática, viabilizando com que os tecidos viáveis pudessem ser mantidos. Então, nós atingimos o nosso objetivo de reduzir dor, desconforto, preservar o tecido de granulação. É importante colocar que o Urgutu, ele tem a tecnologia lipido-coloide, que estimula a produção de fibroblasto, aumenta a produção de colágeno, e isso estimula o processo cicatricial e favorece a cicatrização mais breve. Então, com todo o tratamento, nós reduzimos o risco de infecção, aceleramos o processo de cicatrização do paciente, para que esse paciente possa retornar a uma vida o mais breve possível. E aí, gente, tem um vídeo de depoimento do familiar, que é a esposa do paciente, que ela fez questão de gravar para contar a experiência que ela teve com relação ao tratamento no polo. Olá, me chamo Stephanie, eu sou a esposa do paciente Jefferson. Eu vim relatar um pouquinho para vocês como tem sido os curativos, né? Depois do acidente, a gente tinha muita dificuldade na hora de fazer os curativos. Ele sofria muito, a gente medicava ele antes e mesmo assim era um tormento. Por quê? Ele usava raiol e gaze e grudava tudo. Um curativo que demoraria em média meia hora para ser feito, demorava 1h30. Nós fomos acolhidos pelo polo de curativos do meu terapeuta,
foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele após o acidente. No entanto, ele fazia o curativo uma vez por semana, acompanhado pela enfermeira Beatriz, onde foi fornecido um urgo, onde ela nos aconselhou a usar, e foi a melhor conduta. Nunca mais eu vi o sofrimento dele para fazer o curativo e nunca mais a gente passou por isso. Foi a melhor coisa, a evolução foi incrível. Então, é possível observar nesse estudo incrível da Beatriz, na fala da acompanhante, que as nossas coberturas, ela minimiza o sofrimento do paciente, né? Então, foi possível devolver esse paciente para a vida social dele, para a família. Com a nossa cobertura, isso vai de encontro com aquele primeiro estudo que eu citei para vocês, que foi citado na apresentação, sobre a comparação da não aderência da nossa cobertura do Urgotu comparada a outras malhas que se dizem não aderentes, e podemos observar a superioridade da nossa cobertura. E foi incrível ouvir tanto a Beatriz falar sobre a proliferação dos fibroblastos, como também a remoção atraumática, um paciente que utilizava opioide e ainda sentia muita dor e sofria nas trocas do curativo, e depois disso, o paciente com as nossas coberturas não ter a necessidade da utilização de medicações tão fortes e realizar a troca sem dor, atraumática. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar a vocês é que a cobertura, o curativo era feito a cada 7 dias, então, de fato, a nossa cobertura, ela entrega manter o meio úmido por 7 dias, manter esse leito da ferida com umidade, propiciando o processo de cicatrização pelo período de 7 dias. Beatriz, eu gostaria que você citasse a sua percepção em relação à utilização das nossas coberturas e da cobertura utilizada no seu caso clínico, por gentileza. Eu acredito que a escolha que nós fizemos no colo com o uso do Urgotu foi a melhor escolha. Por quê? Porque nós conseguimos, ao mesmo tempo, garantir conforto, uma remoção atraumática, minimizando o sofrimento que esse paciente apresentou, né, durante todo esse período de tratamento. E, além disso, não é só uma cobertura não aderente, é o que você falou, é uma cobertura que eu sei que eu estou potencializando o processo cicatricial. Então, eu estou diminuindo o tempo que esse paciente vai ter uma lesão exposta e exposta a riscos de infecção, porque o que mais a gente queria evitar, além de dar o conforto para o paciente nas trocas, era evitar uma possível infecção e uma reinternação desse paciente, até pela gravidade do caso, até pelo uso do fixador que ele estava fazendo e das cirurgias que ele já tinha realizado. Então, para mim, assim, foi um caso de sucesso, porque interferiu muito na vida, impactou muito na vida do paciente, e o paciente ele fez um vínculo com a gente, porque ele confiou no nosso trabalho, confiou no produto, e para mim foi muito gratificante. Perfeito. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. E agora eu chamo a Priscila, ela é da Santa Casa de Campo Grande. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo desafio. Bom, antes de começar a falar sobre o meu estudo clínico, a gente precisa falar um pouquinho sobre queimados. Hoje, o queimado, ele é subnotificado. Hoje existe mais de 1 milhão de casos, conforme a Organização Mundial de Saúde, sobre lesões, e os tratamentos em si são tratamentos muito dolorosos. Então, hoje eu faço parte do Centro de Queimaduras, já faz 10 anos que eu faço parte dos cuidados desse paciente, e faz 6 anos que nós possuímos os materiais de cobertura industrializada. Porém, quando veio ser apresentado para nós a Urgo, a matriz, a gente entrou no consenso de que
qual vai ser o paciente que nós vamos utilizar neste momento para poder sanar o nosso objetivo. E hoje o nosso objetivo com os nossos pacientes queimados é o quê? Sanador. Hoje os nossos pacientes, eles vêm de uma demanda de curativos muito dolorosos, muito traumatizantes. Então, começa o meu caso com um paciente com queimadura de choque elétrico com saída no membro superior direito. Hoje, só para todos terem ciência, uma das maiores gravidades de queimadura são os choques elétricos. Por quê? Ele não agrava somente o tecido, ele também pode fazer vários agravamentos fisiológicos e sistêmicos. Então, toda vez que a gente vai falar sobre queimados de choque elétrico, a gente trata ele num contexto, principalmente na fase inflamatória, na fase exudativa do paciente queimado, que a gente sempre chama do quê? Das 72 horas. As 72 horas do paciente queimado é a parte crucial para saber se esse paciente ele vai evoluir para uma melhora clínica ou para uma deteriorização. Então, hoje, esse nosso paciente, ele foi tratado, pode passar, Jana, por gentileza, é uma ferida de choque elétrico, o paciente ele tem 32 anos, era um paciente jardineiro novo, com etiologias, ele tinha uma vida social precária, ele tinha comorbidades, ele tratava de hipertensão, porém, ele já estava algum momento sem o uso das medicações, era tabagista. No momento do choque, ele estava trabalhando, teve a entrada no membro superior direito e teve o acometimento total desse tecido. A gente sempre utiliza a terminalizações do quê? De zona da queimadura. A queimadura ela possui 3 tipos de zona, que é a de coagulação, a de estase e também a de hiperemia. Essa de coagulação é onde é o foco, aonde há toda a perda tecidual desse paciente. Então, quando a gente vai falar de um paciente queimado, a gente tem que tratar ele por partes e principalmente com a parte da evolução dele. No começo, ele deu entrada no nosso serviço, ele foi transferido, foi num final de semana, e foi transferido para a unidade de terapia intensiva, porque todos os pacientes queimados de choque elétrico, a gente faz a preservação de vias aéreas, para que não tenha nenhum tipo de outras complicações dentro dessas 72 horas, e ele foi para o nosso centro de referência no 3º dia, que foi o 3º dia da fase crucial, que é a fase exudativa. Quando nós recebemos esse paciente, ele estava com excesso de edema, ele estava com excesso de exudação serosa e com bastante perda. Então, esse paciente, ele veio, nós temos uma sala de banho, que a gente chama de balneoterapia, dentro do nosso centro de referência. Quando ele se deparou com aquela situação, bom, eu vou tomar um banho aqui, e como que vai ser esse curativo? Aí vem sempre aquele norteador de quê? De dor. Foi onde foi apresentado o material. No momento, a gente utilizou a escolha da Urgo Clean AG, por se tratar de uma ferida mais de 72 horas, de uma ferida extensa, de uma ferida com excesso de exudação, então a fase inflamatória dela ainda estava bem excessiva, e também a gente precisava fazer esse controle do quê? De colonização. Hoje a gente compreende que todo paciente queimado, ele, dentro do manejo dele, desde do ato da queimadura até ele ter a primeira intervenção do curativo, ele já se torna um paciente colonizado. Ele já se torna um paciente com alta exposição a micro-organismos. Então, por esse motivo que a gente utilizou esse material, que foi o Urgo. No início, pode passar, Jana, por gentileza. No início, nós utilizamos 5 placas, porque qual era o objetivo? Diminuir essa dor, diminuir trocas, manter o ambiente úmido, porém, sem necessidade de trocas excessivas. Só para vocês terem uma ideia, um paciente queimado na fase exudativa dele de 72 horas, ele, em média, realiza 2 curativos. Um com toda a limpeza e o outro para a troca da exudação do secundário. Gerenciar controle bacteriano, favorecer esse desbridamento autolítico, gerenciar o exudato dele e, principalmente, o quê? Acelerar essa cicatrização. Um paciente jovem, um paciente tabagista, permanecer num local onde ele vai estar o quê?
em processo de internação, e no momento ele não tinha condições de acompanhante, até mesmo pelo estado social dele, foi complexo a gente pegar e fazer esses objetivos para poder traçar o plano terapêutico. Pode passar, Jean. E qual foi a metodologia? Nós utilizamos, foi o processo de 31 dias, a aplicação ela foi feita dentro de 48 a 72 horas, a Urguclean AG. Nós, de imediato, realizamos a troca dentro de 48 horas, até mesmo para poder manejar, verificar o leito dessa ferida, e após nós fomos o quê? Aumentando o tempo de permanência desse curativo. Priscila, por que você não permaneceu dentro dos 7 dias que pode permanecer? Esse paciente queimado, pela complexidade de clínica, a gente tem que fazer essa avaliação de início de 48 a 72 horas. Mas o ponto crucial desse tratamento foi o quê? Ele só utilizou antibiótico terapia na fase inicial da internação. Ele passou o restante desses 25 dias sem nenhum tipo de antibiótico terapia. Por quê? Porque não havia crescimento de colonização de micro-organismo. Então, esse foi o nosso plus, porque hoje dentro da nossa instituição a gente trabalha com o quê? Com efetividade e rotatividade de leito. Mas, acima de tudo, que o nosso paciente tenha uma condição de saída ou continuidade, porque a gente tem o nosso ambulatório de feridas, 100% SUS aqui dentro, que ele possa dar essa continuidade com qualidade e com segurança. Pode passar. E agora nós vamos começar a apresentar o nosso paciente. Nosso paciente, na primeira troca, ele tinha em média 40 centímetros de rotação e de comprimento e 20 de rotação. Então, qual era o maior medo e qual era o maior receio desse paciente? Era perder a mobilidade desse braço, perder tanto extensão, flexão e manejo dos dedos. Então, hoje eu posso dizer para vocês que o material Urguclean AG, ele deu a oportunidade de uma segunda vida para esse cliente, porque ele saiu dessa internação de 31 dias sem nenhum tipo de perda de movimentação. Então, por qual motivo? Devido a gente realizar essa troca adequadamente, a limpeza, o material auxiliar nesse ambiente, nessa troca, e principalmente conseguir manter o ambiente adequado para a proliferação e para uma epitelização adequada. Então, se vocês verificarem, na primeira troca, ele teve um outro aumento de edema, porém ele iniciou o processo de esfacelo. Foi quando a gente iniciou com o Urguclean AG. Desse dia, do dia 24 até a sexta troca, houve o quê? Houve a diminuição significativa dessa ferida, mais de 8 centímetros de diminuição, e mais do que? Mais de 8 centímetros de diminuição de edema. Nesse processo, ele já começou o quê? O trabalho de mobilidade, junto com a nossa equipe multiprofissional. Porque hoje eu falo que o queimado bem assistido, com toda a equipe em conjunto, em parceria com a nossa equipe, a gente conseguiu, dentro da sexta troca, já proporcionar para esse paciente mobilidade, diminuição. Ele, desde o primeiro curativo até o sexto, ele não utilizava nenhum tipo de opioide. E olha que tinha prescrito, mas na hora do manejo da lesão, onde começou o processo de proliferação, quando a gente ia questionando para ele se ele estava sentindo alguma queixa álgica, se estava sentindo algum desconforto, a única sensação que ele falava que era o quê? Que nós tínhamos mão de fada, que nós estávamos utilizando os melhores produtos para a recuperação dele. Então, isso para nós foi sensacional, porque nós já escutamos vários relatos que não são muito agradáveis da gente escutar para até nosso trabalho. E do sexto até o oitavo, que foi o D25, que foi a oitava troca, a gente, dentro desse tratamento de 31 dias, foi escolhido pelo cirurgião a necessidade de uma enxertia. Priscila, poderia ter sido realizado fechamento por segunda intenção? Sim.
seria a nossa primeira opção, até mesmo no manejo dos produtos que hoje nós temos aqui dentro da instituição. Mas num consenso de equipe, de parte clínica, de parte multi, foi chegado a essa situação de fazer a enxertia. Tanto que o paciente ele permaneceu esses 31 dias dentro da nossa instituição, até mesmo por causa de prazo de data de centro cirúrgico, porque a gente poderia deshospitalizar ele para o nosso ambulatório e também poder realizar esses curativos sem nenhum tipo de queixa. Hoje eu falo que o plus, além de toda a tecnologia que a matriz, que a Urgo Clean AG oferece, mas o plus para todos os nossos pacientes queimados é o quê? A ausência de dor. Eu falo que hoje a dor, ela prejudica mais de 70% do tratamento do paciente, porque ele fica totalmente anulado a uma situação que ele não consegue administrar. Então, foi o ponto que hoje eu falo que é o primeiro curativo que nós temos hoje padronizado dentro da instituição como marca. Por quê? Porque hoje ele fez a diferença. Pode passar, por gentileza, Jana? Então, só para poder mostrar para vocês, do dia 22/5 até a última troca, a evolução, principalmente de edema, mobilidade, retirada de esfacelo sem nenhum tipo de procedimento invasivo, como desbridamento instrumental, desbridamento cirúrgico. Esse paciente ele só foi para o centro cirúrgico no primeiro dia que ele deu entrada no hospital para poder fazer a descompressão desse membro. Depois ele não teve mais necessidade de retornar. Então, isso para o paciente, em parte de invasão, em parte de terapêutica, a evolução dele foi muito satisfatória. Pode passar, por gentileza. E quais são os resultados e considerações desse estudo? Essa lesão, como eu disse, choque elétrico, ele necessita ser avaliado vários fatores. Então, quando a gente avaliou a parte de etiologia, a parte social, todo aquele plus que a Janaína, no começo, evidenciou para a gente com a explanação dela, o que utilizar nesse paciente? Então, o Clean AG, ele veio para quê? Para atender todas as expectativas que aquele paciente queimado necessitava naquele momento. E a expectativa dele naquele momento era o quê? Não amputa meu braço. Deixa meu braço, porque eu preciso dele para continuar trabalhando para a minha família. Então, hoje, qual foi o nosso maior objetivo alcançado? Mobilidade preservada, tanto que ele veio só a primeiro retorno no nosso ambulatório, depois ele não retornou, por esse motivo que eu não tive um vídeo de retorno, porque eu ia atender ele no nosso ambulatório, e ele foi um paciente fujão, digamos assim, mas eu entendo, ele era um paciente de outra cidade, era um paciente que demandava de uma situação social diferenciada. Então, a gente também tem que compreender esses aspectos. Mas, por não ter necessidade de manipulação, dentro desses 31 dias, utilizar somente 8 trocas, a gente consegue reduzir parte de leito, parte de otimização de mão de obra técnica, parte de otimização de recursos medicamentosos. E outro detalhe, hoje pelo SUS, a gente recebe por pacote. Então, quando eu consigo dar um atendimento de qualidade para o nosso paciente num tempo inferior àquele valor daquele pacote, eu consigo girar leito e eu consigo dar lucratividade para o hospital. Então, hoje a gente consegue manter os nossos curativos aqui com qual foco? Qualidade no atendimento, diminuição de dor e principalmente o quê? Giro de leito. Então, hoje a gente recebe pela tabela SIGTAP, por cada curativo grau 2, R$ 32,90. Então, esse nosso paciente que antes, para algumas instituições, era prejuízo, para nós, com toda essa dinâmica de avaliação, plano terapêutico especificado com prazo de início, meio e fim e continuidade no ambulatório, hoje a gente tem esse plus de quê? Do nosso paciente sair daqui com qualidade e principalmente com o quê? Tendo a segurança que ele vai ter todos os mínimo possível de danos garantido para que ele possa dar continuidade na vida dele. Pode passar, Janaína, por gentileza.
E a conclusão foi que conseguimos remover todos os desvitalizados sem nenhum tipo de procedimento instrumental ou cirúrgico, promoveu a ação antimicrobiana efetiva, onde não teve necessidade de utilização de antimicrobiano durante a sua internação. Ele preparou para a cicatrização, fez a remoção sem nenhum tipo de dor. Esse paciente não teve necessidade de utilizar opioides durante os nossos curativos. E protegeu principalmente o quê? Tecidos nobres. A gente conseguiu permanecer sem nenhum tipo de perda na mobilidade e na flexibilidade desse membro. Pode passar, por gentileza. Aí é um vídeo só para mostrar para vocês, é o primeiro curativo que a gente realizou com a matriz. Pode passar, por gentileza. Até aqui, bom que ele tenha... Então, vocês podem verificar, era um membro extremamente edemasiado, e por causa desse edema, que na maioria das vezes os pacientes com choque elétrico, após 72 horas da fase sudativa e inflamatória, ele muitas vezes perde esse membro, por diminuir a parte de vascularização, a parte de perfusão. E por a gente ter utilizado esse material, o Urgoclean AG, ao contrário, ele conseguiu fazer dentro dessas 48 horas, que foi a primeira troca de curativo, essa diminuição de mais de 8 centímetros de edema desse membro, onde a gente conseguiu começar a trabalhar a parte de mobilidade. Tanto que a equipe da vascular, ela deu alta para ele na primeira semana após o início do curativo. Por quê? Porque a perfusão foi preservada e todos os anexos de tecidos nobres também. Então, aqui ele está coletivo, né? Então, mas começou a nascer fibrina. Então, dá para a gente já que hoje aqui. Se você quiser passar, é um vídeo um pouco extenso, só para demonstrar como que é a parte de aplicabilidade. Como eu informei, faz 10... Perdão, pode falar. Desculpa. Faz 10 anos que hoje a gente trabalha no setor de queimados e faz 6 anos que hoje a gente tem materiais de cobertura industrializados. Coberturas onde consegue dar um conforto para os nossos clientes. E dentro dessa análise, a gente sempre fez o custo-benefício. Porque muitas instituições falam, mas o valor do material ele é de alto custo. Ele é de alto custo quando você avalia ele isolado de todos os outros pontos relevantes, que é internação, antibiótico terapia, trabalho da equipe, o tempo gasto com aquele paciente, hotelaria. Então, quando você consegue utilizar todo esse pacote e colocar com o tempo de permanência dele e também das trocas, porque esse paciente com esses materiais, principalmente com o Urgoclean AG, que nos últimos curativos esse paciente permaneceu com mais de 5 dias por ser queimado. A gente conseguiu manejar esse curativo com 5 dias sem ter necessidade de troca, só trocando o secundário. Um curativo convencional para nós sai em média de R$ 3.197. E com o Urgoclean AG, nas 2 primeiras semanas saiu por 2.714. Pode passar, por gentileza. E nas 2 últimas semanas, que foi a parte de manutenção, aguardando o centro cirúrgico para realizar a enxertia, a gente pulou de 2.000 para 619. Então, a gente conseguiu, dentro do quê? Dentro do nosso pacote, mais dos R$ 32,90, comprovar que um material de qualidade, de efetividade, ele, além de salvar vidas, diminuir dor, que esse é o nosso foco como prestador de serviço, ele também consegue otimizar o tempo desse paciente e melhorar a rentabilidade do hospital. Então, só tenho a agradecer a esses materiais e principalmente ao Urgoclean AG. Pode passar, por gentileza. Então, não calculado, que a gente não calculou, que foi o custo de antibiótico terapia, que ele não utilizou, mas um paciente que estivesse em tratamento convencional teria utilizado, o custo de internação, mais horas de enfermagem, que também não entrou nesse cálculo. A gente só colocou mesmo a parte de insumos macros. As particularidades e os menores, ele nem entrou, porque senão o próprio material se paga. Utilizando um termo simples, mas é um material de qualidade, de efetividade e que rentável para a nossa instituição. Tanto que hoje eu brinco, que eu falo que o nosso paciente
SUS, ele sai daqui com qualidade de curativo industrializado, com coberturas específicas para a continuidade no nosso ambulatório com efetividade. Pode passar, por gentileza. É o termo de consentimento do paciente. E, antes de finalizar, eu quero agradecer a todos, mais uma vez, mas de antemão agradecer o Armando, que foi o que me desafiou a esse momento de estar nesse fórum, que fez o primeiro convite, e também as consultoras, a Vívia, a Natália, a Isabel, e também a equipe daqui de Campo Grande, a Aline, a Michele, e também os representantes que foi a Esfera nos apresentar esses materiais aqui dentro da nossa instituição. Por ser uma instituição filantrópica, 70% SUS, muitas vezes as pessoas elas têm alguns receios. E eu falo que quando a gente consegue comprovar, como no momento com esse trabalho, a gente conseguiu com qualidade, efetividade, profissionalismo, o nosso foco, que é o cliente, ele sai daqui 100% garantido e com qualidade. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estou. Uhum. Boa noite, parabéns, Priscila, pela excelente explanação. Chama muito a atenção o seu caso, né? Os produtos da Urgoclin AG, dando qualidade de vida, devolvendo qualidade de vida para o paciente, mas devolvendo qualidade de vida com o paciente, com a sua mobilização, com o seu braço íntegro, devolvendo esse paciente para a sociedade, para a família, voltar a trabalhar. E, além disso, otimizando a mão de obra, como você falou, economia e dando ainda lucro para a instituição, porque os dados que você mostrou foram coletados bem prontamente, né, na sua instituição, todos os dados, todos os valores corretamente, e todos os valores foram calculados. Então, aqueles dados são verídicos. Então, Urgoclin cicatrizando com economia. Parabéns pelo seu caso e, de fato, o seu paciente era um paciente que tinha um plus para dificultar a sua cicatrização, pois quando falamos de paciente com plus, são aqueles pacientes que têm fatores de risco, como aqueles que eu listei, e têm uma ferida. Então, são pacientes que tendem a ter a cicatrização retardada e, com isso, pode correr o risco de ter uma infecção. A própria etiologia desse paciente é uma etiologia com fator de